Queridas e queridos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil para o nosso canal. Fica de novo aquele pedido para vocês se inscreverem aqui no canal e curtirem o vídeo. Tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre princípios recursais. São vários os princípios, são vários os nomes dados pela doutrina. Eu vou abordar aqui o que normalmente se mal resume como princípios recursais. Alguns autores brigam sobre se todos seriam princípios, ou alguns dos chamados princípios, na verdade, seriam regras, já que há diferença, sim, entre princípios e regras, né? São espécies diferentes de um mesmo gênero chamado norma jurídica, mas você é adjetivo de princípio ou de regra. Aqui não vamos entrar nessa briga. Vamos falar quais são vários princípios ou regras recursais, focando, claro, em recursos cíveis. Primeiro grande princípio ou regra recursal, a gente tem o chamado duplo grau de jurisdição. O que significa o duplo grau de jurisdição e qual a polêmica em volta do duplo grau de jurisdição? Duplo grau, quando você pensa em grau, você pensa literalmente em degrau. Você sempre acessa o judiciário no primeiro grau. É sempre o primeiro degrau da escada onde você pisa. Às vezes o primeiro grau corresponde à primeira instância. Instância é nome de divisão hierárquica de tribunal. Então várias são de primeira instância. Tribunais regionais, federais e tribunais de justiça são órgãos de segunda instância. Tribunais superiores são órgãos, entre aspas, de terceira instância. Normalmente o primeiro grau, o primeiro degrau da escada é a primeira instância. Normalmente entra numa vara, por exemplo, numa vara civil, numa vara de família. Só que acontece que algumas pessoas, por exemplo, têm foro por prerrogativa de função. E elas já começam, por exemplo, sendo processadas em grau de tribunal. Então, às vezes, o primeiro grau do seu processo, o primeiro degrau dele, já começa na segunda instância. Então, às vezes, você tem um processo originário em tribunal, contra algumas pessoas que tenham foro por prerrogativa de função, e algumas ações que são típicas de tribunal, por exemplo, ação rescisória, só começa em tribunal, nunca começa em primeira instância. Então, às vezes, você pode ter um processo que se inicia em segunda instância, e por ele estar se iniciando em segunda instância, na verdade, a segunda instância é o primeiro grau daquele caso, porque aquele caso se iniciou ali. Então, diferenciado aqui grau e instância, o que seria o princípio do duplo grau? Alguns extraem do artigo 5º, inciso 55, que fala de contraditória e ampla defesa. A Constituição coloca uma vírgula no 5º 55 e diz assim: logo depois de ampla defesa, todos são assegurados contraditória e ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Quando fala meios e recursos a ela inerentes, a ela, inerente à ampla defesa, já que é o substantivo feminino, né? Então, inerentes à ampla defesa. Meios e recursos inerentes à ampla defesa. A dúvida é se esses recursos é a palavra stricto sensu, quando a Constituição sempre garantiria recursos em sentido estrito. Mas quando fala que a Constituição garante meios e recursos, na verdade está usando de forma técnica, de forma genérica. Não necessariamente a Constituição garantiria sempre um recurso de cada decisão de forma obrigatória. Então a dúvida é se o duplo grau, ainda que ele exista, e ele realmente decorre do artigo 5º 55 da Constituição, a dúvida é saber se ele é uma norma afastável ou inafastável. E alguns falam se ele seria um princípio ou uma garantia, alguns distinguem assim, eu nem gosto dessa distinção, tá? Eles falam, se for uma garantia considerada inafastável, se o duplo grau para você for uma garantia, então significando dizer que sempre deveria haver um recurso previsto contra cada decisão. Alguns vão falar que seria meramente um princípio, o duplo grau. Ele é um princípio orientador. Como regra geral, devem caber recursos de decisões, mas não haveria grandes problemas em a lei, de forma excepcional, trazer decisões irrecorríveis. Então, chame isso de princípio ou de regra. E considere uma garantia constitucional ou não, a gente sabe que tanto princípios quanto garantias, eles podem ser excepcionalmente afastados através da técnica da ponderação, né? Não totalmente afastados, mas ponderados ali, aplicados num percentual, numa carga menor do que outras garantias e outros princípios. Então existe sim o duplo grau. Como regra geral, o duplo grau de jurisdição diz que no Estado Democrático de Direito devem caber recursos, seja em sentido lato, nomes de petições, nomes de ações, e até mesmo recursos em sentido estrito, recurso mesmo, aquele meio recursal cabível dentro de uma relação processual contra uma determinada decisão, mas como qualquer princípio e regra, ele pode ser ponderado com outros. Então, raramente, pode sim a lei prever decisões irrecorríveis. E num outro vídeo aula sobre o tema, nós vimos que algumas decisões são irrecorríveis, né? Por exemplo, os despachos são irrecorríveis, apesar deles não terem conteúdo decisório, salvo embargo de declaração. A decisão do relator no artigo 138 que admite o ingresso do amicus curiae, a decisão do relator ou do juiz que admite esse ingresso, ela é irrecorrível. Então o CPC ao longo do seu corpo, ele vai trazendo algumas decisões irrecorríveis.
E vejam, se você considerar que a garantia seria inafastável, esses artigos seriam inconstitucionais, porque está prevendo decisões das quais não cabem recursos. Só que o entendimento majoritário é que essa garantia ou esse princípio do duplo grau ele não é inafastável. Excepcionalmente, o legislador pode ponderar outros valores, por exemplo, efetividade, eficiência, duração razoável do processo, e prever raras decisões irrecorríveis. Então, fica aí a observação sobre o duplo grau de jurisdição. E eu faço ainda uma observação, que é a seguinte: alguns autores diferenciam até mesmo duplo grau de duplo exame. Grau, lembrando, como eu falei aqui, vários professores falam em aula, como se fosse o degrau, né? Então, duplo grau, você ir para um degrau acima, e normalmente vários recursos são recursos de exercício de duplo grau, por exemplo, apelação. Apelação você exercita o duplo grau. Você sai da primeira instância, vara, que produz sentença, e recorre da sentença através de apelação. E você vai para o segundo grau e segunda instância, porque a apelação é julgada no tribunal por desembargadores. Agravo de instrumento, a decisão interlocutória vem em primeira instância em vara, você entra com agravo de instrumento para desembargador em tribunal. Então, normalmente os recursos exercem duplo grau. Só que duplo grau não é sinônimo de duplo exame. Alguns recursos, e aí lembra daquela classificação de recursos próprios e impróprios? Os recursos impróprios eles não vão para outro órgão, eles vão para o mesmo órgão que proferiu a decisão. E é o caso de duplo exame. Embargos de declaração. Eles não exercem duplo grau. Embargo de declaração contra a decisão de juiz não vai para desembargador, vai para o próprio juiz esclarecer a sua decisão. Então, por exemplo, embargo de declaração não é exercício de duplo grau, mas é exercício de duplo exame. Aquela decisão vai ser reexaminada, ainda que pelo mesmo órgão prolator da decisão. Ponto seguinte de princípios e regras recursais, visto aí duplo grau de jurisdição, princípio e regra, enfim, chama como quiser, mas muito famoso. Vamos para um segundo, que é a recorribilidade imediata, moderada de decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias no processo civil, elas têm uma recorribilidade imediata moderada, ou seja, nem absoluta, nem totalmente restrita e limitada. Vai depender da onde venha a decisão interlocutória no processo. Em outras palavras, se a decisão interlocutória vem na fase de conhecimento, ou vem na fase de liquidação, ou vem na última fase do processo chamada fase de execução. Por quê? Porque o artigo 1015, que é o artigo que regula o cabimento de agravo de instrumento, traz regras diferentes de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O artigo 1015, caput com incisos, fala de decisões interlocutórias da fase de conhecimento, lá de petição inicial, audiência até sentença. Já o artigo 1015, parágrafo único, fala de agravos em liquidação, execução e inventário. Agravos contra decisões interlocutórias em liquidação, execução ou inventário. E qual é a diferença? O caput com os incisos, que fala da fase de conhecimento, traz um rol restrito de cabimento. E aí na aula de agravo eu vou explicar como é que esse rol restrito tem sido interpretado, não é nem tão restrito assim, mas a rigor realmente você não tem uma recorribilidade ampla. Poucas são as decisões interlocutórias da fase de conhecimento que podem ser recorridas de imediato por agravo de instrumento. Sejam as que estão no rol ou, conforme a jurisprudência e doutrina vão ampliando um pouquinho o rol, aquelas exceções de ampliação, mas fato é que não há uma generalidade, não há uma regra absoluta de que todas as decisões interlocutórias sejam imediatamente recorríveis por agravo. Então, na fase de conhecimento, a recorribilidade imediata ela é exceção. Só as matérias que estiverem no artigo 1015 caput com incisos. Todas as demais decisões interlocutórias da fase de conhecimento, elas são recorríveis não de imediato por agravo de instrumento, elas são recorridas depois. Não se recorre de imediato quando sai a decisão, espera o processo tramitar até o final da fase de conhecimento. A última decisão da fase de conhecimento se chama sentença, pelo artigo 203, parágrafo 1º, e aí da sentença você entra com apelação. E a apelação, pelo artigo 1009 da apelação, você vai na apelação recorrer tanto da última sentença, quanto de todas as decisões interlocutórias anteriores, antigas, que você só não recorreu delas nos momentos em que foram proferidas porque não cabia recurso de agravo. Cabe esse recurso posterior chamado apelação. Então a recorribilidade imediata ela é moderada ou restrita na fase de conhecimento. Já nas fases de liquidação e execução, diz o 1015, artigo do agravo, parágrafo único. Todas as decisões interlocutórias da liquidação, da execução e do inventário são recorríveis de imediato por agravo de instrumento. Qualquer decisão interlocutória sempre cabe agravo de instrumento, lá na liquidação, na execução e no inventário. Então vejam que lá, na liquidação, na execução e no inventário, a gente muda um pouco o nome desse princípio, dessa regra, adjetivo como quiser, mas fato é,
Lá a gente tem uma recorribilidade imediata, plena, das decisões interlocutórias. De toda e qualquer decisão interlocutória, lá cabe agravo de instrumento imediato. Tá? Então, sobre recorribilidade imediata ou não de decisões interlocutórias, depende. Na fase de conhecimento, ela é restrita ou moderada. Já nas fases de liquidação e execução, a recorribilidade imediata é a regra geral. Ela é ampla, ela é plena. Terceiro aqui, princípio ou regra, a gente pode mencionar a voluntariedade. Voluntariedade, basicamente, o recurso ao exercício do direito de ação. O exercício do direito de ação, ele é facultativo, ninguém é obrigado a demandar, a propor uma ação perante o Poder Judiciário, uma ação concreta, né, concretamente exercida. Então, por ser um prolongamento do direito de ação, prolongamento da relação processual, recurso é voluntário. Então, duas consequências, não existe recurso obrigatório, não existe recurso pelo próprio juiz, recurso é voluntário da parte, então não existe recurso ex officio, recurso obrigatório, recurso ex lege, mas existe um meio impugnativo de decisão chamado remessa necessária, que recurso não é sucedâneo recursal, lá no artigo 496, remessa necessária. Veja, remessa necessária, ainda que ela permita a revisão da decisão, das decisões contrárias ao poder público, de algumas das decisões contrárias à fazenda pública, remessa necessária não é recurso. E um dos fundamentos é, além de não vir em lei como recurso, a remessa necessária não é voluntária, ela é obrigatória. Fazenda condenada, preenchido os requisitos de cabimento, obrigatoriamente a decisão vai ser revista no tribunal. Tá? Então, o recurso é sempre voluntário. Ou a parte recorre porque quer, ou não recorrendo, a decisão vai precluir ou transitar em julgado. Outro princípio ou regra importante é o da colegialidade. Colegialidade, as decisões em tribunais devem ser colegiadas, ou seja, resultado de mais de um examinador, mais de um julgamento. É por isso que normalmente a conclusão dos julgamentos colegiados, né, um colégio ali, mais de uma pessoa votando, são chamados de acórdãos. Acórdãos, porque é o acordo. É a decisão final de mais de um julgador, ou você faz um voto médio, ou todos julgam de forma unânime, você tem um julgamento majoritário, mas fato é, você tem o acórdão, que é o resumo, a média de vários julgamentos isolados de cada julgador. Você tem o relator, tem os vogais, então a regra geral é colegialidade. E a colegialidade, ela decorreria da Constituição. Para vários autores, esse princípio da colegialidade, os tribunais são órgãos colegiados e, por serem colegiados, as decisões de recursos devem ser colegiadas, devem ser tomadas na Câmara ou na turma. E da onde viria na Constituição a colegialidade dos tribunais? Pela própria formação, quando diz que os órgãos julgadores são câmaras ou turmas, e esses órgãos são compostos por, no mínimo, 3, 5, depende, né? Julgadores, desembargadores, ministros, enfim. Então você tem turmas ou câmaras e outros órgãos colegiados dentro do tribunal. Então, quando você vê lá a estrutura do Poder Judiciário na Constituição, você vê que os órgãos de, entre aspas, segunda e terceira instância, eles são plurais, são colegiados, ao contrário da primeira instância, que na vara você tem até mais de um juiz atuando, só que sempre no processo apenas um juiz para aquele processo. Tá? Decisões singulares em primeira instância. Então, a regra geral, tribunais de decisões colegiadas. Só que acontece que, em nome de vários outros princípios também, às vezes o relator, aquele que é como se fosse o representante do recurso, quando você recorre, ele vai primeiro para o relator levar para o colegiado, o CPC vai permitir que o relator julgue o recurso sozinho em algumas hipóteses, no artigo 932, e veremos em outro vídeo os poderes do relator. O CPC, em nome de vários princípios, permite que relatores julguem sozinhos, princípio da economicidade, princípio da isonomia para aplicar precedentes, enfim. Então, dependendo da hipótese, o relator pode julgar sozinho. Só que acontece que, lembrem, existe o princípio da colegialidade que ele decorreria da Constituição. E aí a doutrina fala, sempre que a lei disser que alguém pode julgar um recurso sozinho, por exemplo, o relator, artigo 932, para ser constitucional esse julgamento isolado, monocrático ou singular do relator, deve a própria lei prever um recurso para o colegiado. Então, você entra com recurso contra a sentença do juiz, você entra com recurso chamado apelação. A apelação vai para o relator deveria levar para o colegiado. O relator não leva, julga sozinho pelo artigo 932. É constitucional a decisão isolada do relator? Sim, porque o nosso CPC permite um recurso da decisão desse relator para o órgão colegiado, chamado no CPC de agravo interno, que vem lá no artigo 1021. Tá? Então, é constitucional uma decisão de relator monocrático, isolada ou singular, desde que o CPC preveja recursos para dessa decisão isolada a gente ir para o colegiado, que é o órgão constitucionalmente legítimo. Seria o juiz natural de recursos, o órgão colegiado.
E aí, falando do juiz natural em grau de recurso ou em grau de tribunal, e eu já venho agora para outro princípio logo depois da colegialidade, vamos explicar um pouquinho como é que é o juiz natural. O juiz natural de tribunal, nós temos magistrados de segunda e ou, entre aspas, terceira instância. Os magistrados de primeira instância se chamam juízes, os de segunda instância, tribunais locais, TRFs e TJs, se chamam desembargadores, e em tribunais superiores, hoje em dia localizados em Brasília, nós estamos chamados de ministros. Então, o juiz natural de recursos para a segunda instância, desembargadores, recursos para a instância extraordinária ou excepcional, ministros. Só que acontece que a legislação da magistratura e a organização interna dos tribunais permite que, às vezes, juízes de instâncias inferiores sejam convocados temporariamente para atuar em grau de tribunal. Pensem, vários desembargadores entram de férias, vai ficar faltando desembargador, o juiz momentaneamente é convocado para substituir temporariamente um desembargador. Um desembargador é afastado sem vencimento, às vezes por um problema de saúde, alguma questão administrativa, enfim. Então, dependendo do caso, podem haver licenças, afastamentos, férias. E para o tribunal não ficar muito descalçado, se permite convocação excepcional e temporária de magistrados de instâncias inferiores para comporem temporariamente a instância superior, ou segunda instância, ou, entre aspas, terceira instância, e depois eles continuam sendo juízes de primeira instância, por exemplo, e depois eles voltam a atuar nas várias. Então, exemplo, um desembargador do TJRJ, aqui no exemplo do meu vídeo, se afasta. A gente pega um juiz de primeira instância do TJRJ, ele até pode acumular, por exemplo, a vara dele, também atuar como desembargador convocado, atua temporariamente como desembargador julgando recursos, volta o desembargador para a cadeira dele, o juiz volta a atuar em primeira instância. E se for se aposentar, se aposenta como juiz, etc. Não vira desembargador. Assume temporariamente a função. Em tribunais superiores, STJ e STF, às vezes é comum convocarem desembargadores de TJs e TRFs e às vezes até juízes de primeira instância, de justiça estadual, federal, o que quer que seja. Então já teve caso de juiz atuando em tribunal superior, STJ e STF, convocado, e normalmente desembargadores de tribunais locais atuando temporariamente convocados para substituir ministro de tribunal superior. Então essa convocação excepcional ela é válida. Você poderia ter a seguinte dúvida. Poxa, se o juiz natural de segunda instância é desembargador e de instância excepcional é ministro, e você tem um julgamento de uma apelação por 2 desembargadores e um juiz, ainda que o juiz esteja convocado, a rigor o cara não, eu disse aqui, ele não vira desembargador, ele ainda é juiz. Será que esse julgamento seria nulo, violaria o princípio do juiz natural? STJ e STF entendem que não há nulidade, não há violação a essa regra, esse princípio do juiz natural ali do colegiado, apesar de ser o julgamento integrado ou por um juiz ou até por mais de um juiz, majoritariamente integrado por quem não seja desembargador ou ministro, será válido o julgamento desde que as suas convocações tenham sido válidas, atendam aos critérios legais. Talvez você pode ter, por exemplo, num TJRJ, mais uma vez pegando o exemplo aqui do Rio de Janeiro, uma apelação julgada por 3, entre aspas, desembargadores que na verdade não são desembargadores. 3 juízes convocados, diz o STF e o STJ. Mas tem que ser válido, senão a convocação seria inválida. Se a lei diz que pode convocar validamente, você tem que falar com que os julgamentos feitos por eles sejam válidos, para fazer sentido. Senão não deveria haver convocação. Então, se forem convocados de forma correta, atendendo os requisitos legais, as decisões deles em tribunais são válidas. Porém, se a convocação já violou a lei, ela, por exemplo, foi feita numa hipótese que não cabia, que a lei vedava, aí como a convocação dele sendo nula, o julgamento é nulo. Então, aqui em juiz natural, vejam, segunda instância desembargador, terceiro ministro, cabe convocação de magistrados de instâncias inferiores. Se a convocação seguir a lei, não há violação ao princípio do juiz natural em grau recursal. Se a convocação foi ilegal, aí você tem, por consequência, a nulidade do julgamento em que aquele juiz convocado, ou desembargador erradamente convocado em tribunal superior, ele tiver atuado no julgamento, o julgamento seria nulo. Mais um ponto aqui que eu acho importante mencionar na aula é o princípio da taxatividade recursal. Princípio ou regra, taxatividade recursal decorre do artigo 22, inciso 1 da Constituição, que diz que compete privativamente à União Federal legislar sobre direito processual. 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito processual. E legislar sobre direito processual é criar recurso. Porque quando você cria recurso, você cria o nome de recurso, o cabimento dele, contra qual decisão cabe, o prazo, requisitos legais de cabimento, órgão julgador, às vezes você impacta a composição de tribunal. Então, criação de recursos, previsão de apelação, agravo de instrumento, especial extraordinário,
só podem vir previstos em lei federal. A contrário sensu, consequência desse princípio da taxatividade recursal. Só leis federais podem criar recursos. E são recursos apenas aquilo que lei federal disser que tem natureza jurídica de recurso. Consequência do princípio da taxatividade. Desdobramentos a partir daí. Lei estadual não pode criar recurso. O artigo 24, inciso 11, fala que os estados podem legislar concorrentemente somente sobre procedimentos em matéria processual. Direito, entre aspas, procedimental e não processual. Então veja que estados não podem legislar sobre direito processual, apenas sobre procedimentos em matéria processual, e criação de recurso, prever um recurso, entende que é legislar sobre direito processual e não procedimental. Então não poderia, por exemplo, o Rio de Janeiro aqui, através de uma LERJ, fazer uma lei estadual criando um recurso com qualquer nome. Desse o nome aí que você quisesse. Não cabe criação de recurso por lei estadual. Não cabe criação de recurso por regimento interno de tribunal. Existem os mal chamados na prática forense recursos regimentais, que são aqueles recursos previstos no regimento do tribunal. Regimento do tribunal é um ato administrativo. Se o tribunal for federal, ato administrativo federal. Se o tribunal for estadual, é um ato administrativo estadual. Não cabe regimento interno nem lei de organização judiciária local criar recurso. Por que existem os chamados recursos regimentais? Que você vai ler o regimento para ver como é que o recurso é processado. Mas o importante é que o recurso já esteja previsto numa lei federal. Aí poderia, eventualmente, o regimento e a lei de organização judiciária prever questões procedimentais, eventualmente, do recurso, atribuições do tribunal sobre aquele recurso. Mas recurso tem que obrigatoriamente estar criado em lei federal. Se a lei federal não prevê um recurso contra um tipo de decisão, não pode o regimento interno nem criar, nem falar sobre descabimento de recurso daquela decisão, porque ele não pode, o regimento interno, versar sobre o tema recurso. E também a gente tem, por conclusão, a impossibilidade de criação de recurso por negócio jurídico processual das partes. Negócio jurídico processual atípico lá do artigo 190 do CPC. Por quê? Porque negócio jurídico processual, diz o artigo 190, as partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Então as partes só podem celebrar negócio jurídico processual sobre algo que seja dela, um poder dela, um dever dela, um ônus dela, uma faculdade dela. Mas você poderia pensar, quando ela diz que essa decisão é recorrível, o CPC, por exemplo, diz que de uma decisão não cabe recurso. Não tem uma decisão interlocutória lá nos incisos do agravo de instrumento da fase de conhecimento. Aí você poderia criar um novo inciso, criar uma nova hipótese de cabimento de agravo, onde a lei não prevê, a lei federal não prevê. Entendimento doutrinário majoritário aqui não, porque ainda que a parte esteja criando, no caso concreto dela, um recurso, isso gera impacto em relação a terceiros, ao tribunal, aos julgadores. Pense, um desembargador vai ser obrigado a julgar um recurso criado pela parte, ainda que com o mesmo nome da lei, com o mesmo nome de agravo de instrumento, por uma hipótese que a lei não obrigava o desembargador a julgar naquele momento. Então as partes estariam criando um ônus para terceiros, para julgadores. Atrasaria o julgamento de outros recursos de outros recorrentes. Então as partes estariam convencionando sobre algo que não é delas, sobre maior trabalho para o julgador, para o desembargador, hipótese de trabalho legalmente previsto, um prazo, efeito do recurso, de um recurso não previsto em lei. Tá? Então, negócio jurídico processual para criar recurso, artigo 190 do CPC, majoritariamente é descabido, porque as partes não estariam convencionando sobre algo que é delas, mas sim sobre algo que seria dos desembargadores ou ministros que deveriam julgar o recurso. Gente, para não ficar muito longo, eu vou dividir e acabar esse bloco aqui. Daqui a pouquinho eu prossigo num novo vídeo com o término de princípios e regras recursais. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Clique em curtir, se inscrever e até a próxima.